Olá! Vamos agora para a nossa atividade avaliativa de ciências, ok? Vamos falar um pouquinho sobre o combate à dengue. Você já conhece essa doença, né? Ela já é bem conhecida, mas se todos nós juntos, né, cuidarmos, fazermos os devidos cuidados, nós conseguimos combater essa doença. A dengue ela é uma doença, né, causada por um vírus que é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. E o Aedes aegypti pode também transmitir, além da dengue, a zika ou a chikungunya, tá certo? E essa doença, né, em algumas regiões do Brasil, ela é conhecida ainda como febre quebra-ossos, porque a febre é tão alta que você sente muita dor no corpo. Nos últimos anos, o número de casos de dengue no Brasil aumentou muito. Os sintomas são febre alta, dores fortíssimas no corpo, dor de cabeça e às vezes até vômito. Além disso, após 3 ou 4 dias de febre, o que acontece? Surgem várias manchinhas no corpo. A maioria, né, dos doentes, eles se recuperam em média 1 semana mais ou menos, tá? Mas a forma mais grave dessa doença pode ser fatal. Por esse motivo, que é quem manifestar, né, os sintomas deve o quê? Imediatamente procurar um médico, o posto de saúde, o hospital também da nossa cidade. Na escola, né, teve alguns alunos que adquiriram nessa doença, já se recuperaram, graças a Deus. Na direção também, né, alguns professores, infelizmente, tiveram aí essa doença, né? Alguns conhecidos nossos também tiveram. Porque na nossa cidade está aumentando muito a dengue, viu? Então, tem que ter o quê? Cuidado, tá bom? E o método mais eficaz, né, deve ser o quê? O controle da dengue é eliminação dos locais onde o mosquitinho põe ovos, tá? A dengue, né, o mosquitinho da dengue, ele é um mosquitinho que ele coloca os ovos dele lá na água. Onde ele encontra água parada, ele deposita os ovos dele, tá certo? E passado alguns dias, esses ovos, né, explodem, abrem e vários novos mosquitinhos aparecem. E é um ciclo que não tem fim, porque daí esses novos mosquitos, passa um tempo, eles também colocam mais ovos e vai só aumentando. Por isso é muito importante, né, o combate. No Brasil, somente esse ano, nas primeiras 14 semanas, né, nós já tivemos aí 525.381 casos. É muita coisa. E 181 mortes. Se compararmos do ano passado, no ano de 2019, teve 273.193 casos e 80 mortes. Perceba aí, então, que aumentou muito, quase o dobro, né, da mesma época do ano, se compararmos o ano passado. Então, tem algumas coisas que nós podemos fazer, né, para combater esse mosquitinho perigoso aí, tá? Então, você vai preencher essa ficha que você tá recebendo, pode imprimir, ok? Ou então pegar lá na escola e você vai marcar, olha na sua casa aí, tá? Verifique o que você e a sua família estão fazendo. E o quem não fizer é para fazer, ok? Então, ó, quais são os cuidados que nós devemos ter com o lixo? Olha lá, o lixo da minha casa é colocado em sacos plásticos e a lixeira tem que ser o quê? Bem fechada. Porque às vezes, se você colocar o lixo lá, tá fechadinho. Mas se a lixeira não estiver bem fechada, naquele lugar pode acumular água das chuvas, né? E até o lixeiro buscar, foi o tempo suficiente, né, para dengue depositar os ovinhos. Olha lá, o lixo fica bem fechado, fora do alcance de animais. Por quê? Às vezes gato, cachorro, eles podem o quê? Rasgar a sacola, tá bom? As embalagens que podem acumular água são colocadas no lixo ou ficam protegidas da chuva. Então, lixo fechadinho e aonde você vê que pode acumular água, né? Deixar fechado. O caminhão de lixo faz a coleta periódica, né? Geralmente, de 1 a 2 vezes na semana, a nossa cidade passa o caminhão do lixo, tá?
Quais são os cuidados que nós devemos ter com vasos e plantas? Olha lá. Os pratinhos que ficam sobre os vasos de planta estão cheios de areia para não acumular água. Quem tem, então, plantinha em casa tem que cuidar com isso, tá? Ou então, uma vez por semana, trocar a água e lavar o vaso de planta, tá certo? E uma vez por semana, lavar com escova e sabão os pratinhos dos vasos que não tem areia. Então, se aquela planta, não pode pôr areia, ok, então uma vez por semana, trocar a água, tirar, lavar com a escova certinho, ok? No telhado da casa, outro cuidado, olha lá. Não deixar água acumulada em cima da casa na laje. Às vezes algumas casas têm calhas ou outras são com lajes, então cuidar ali, tá? Do outro lado ali, um adulto sempre limpa as calhas que estão entupidas, né? Às vezes cai folha, aí na chuva acaba entupindo aí, então tem sempre que estar limpando, tá? E a caixa d'água sempre bem tampada, ok? Em um vídeo com um drone sobrevoando a cidade de Vilhena, pôde-se observar que existem caixas d'água que não são tampadas. E ali é um lugar que o mosquito, né, se esbalda ali, acho, né? Então, acaba prejudicando. Então, fechar a caixa d'água. E onde estiver depósitos de água, né, os barris de água ou torneiras, tem que ser o quê? Sempre tampado. E os recipientes de armazenamento de água, lavados semanalmente, né? Vasilha de água de gato, de cachorro, toda semana tem que ser lavada, né? O ideal é que a vasilhinha do animal de água, todos os dias, a água seja trocada, tá certo? E baldes, potes, garrafas e jarras sempre limpo, sem água acumulada ou parada. Se na sua casa ainda tiver pneus, garrafas, né? Faz um furo no pneu para não ajudar água. Garrafa sempre de boca para baixo. E tá sempre o quê? Quem mora em quintal, tem quintal na casa, observando o quintal para ver se não tem, né, nenhuma vasilhinha, até mesmo um plástico que cai no quintal, pode ser, né, um lugar para ajuntar água, tá certo? E você vai ver esses cuidados aí na sua casa e também conversar com seus vizinhos. Sabe por quê? Não adianta só cuidar com a sua casa, porque a dengue é um mosquitinho, ele voa. Então, se você cuida, o vizinho não cuida, ele sai lá da casa do vizinho e vai parar o quê? Vai picar aí na sua casa, tá? Então, se o mosquitinho estiver contaminado com a dengue, se ele te picar, ele vai transmitir a dengue. Então, observar também os vizinhos, as pessoas que estão à sua volta, tá certo? Porque é importante ter esse cuidado. Se perto da sua casa aí tiver, por exemplo, algum terreno vazio, tem mato lá, não vá lá. Ligue para a prefeitura, né, para que seja feito o cuidado, né, de saber quem é o dono e limpar, tá? Esse terreno. Ou então, se tem perto da sua casa alguma casa fechada, de alguma imobiliária, né, que tá ali para alugar, mas está fechado, não tem ninguém morando lá, é importante ligar na imobiliária e verificar se está tendo esse cuidado. Sabe por quê? Se todos nós combatermos essa doença, esse mosquitinho aí, essa doença não vai acontecer, né? Nas próximas aulas, nós vamos aprender a fazer uma mosquiteira, tá? Para pegar o mosquito da dengue. Uma armadilha. Então, né, fiquem ligados aí. Tá certo? Então, meus amores, preencha essa ficha, fotografe, mande para mim. Essa atividade vale 3 pontos, tá? Nós temos aí algumas atividades avaliativas para encerrarmos o nosso bimestre, então façam certinho. É isso então. Um beijinho a todos. Tchau!